mais uma escola bíblica online, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam bem-vindos aí a essa sala de estudo nessa manhã. Que possamos ter aí um momento abençoado. Que Deus possa falar no nosso coração. Que a nossa fé venha a ser fortalecida, edificada nessa manhã, mais uma vez, com a graça de Deus sobre nós. Quero dar boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos hoje fazendo um pouco diferente, não teremos escola bíblica aí pelo YouTube, apenas pelo Facebook. Então convido a você que já está acompanhando essa sala de estudo, estar compartilhando então também deste link, para que todos aí possam ter acesso a ele e assim também ter a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais das coisas de Deus essa manhã. Comigo aqui hoje é a Fabiana, minha esposa. Que a paz seja convosco, queridos irmãos, sejam bem-vindos a essa sala de estudo. Que Deus, através do seu Santo Espírito, venha falar conosco, venha tocar aí no seu coração, onde você estiver, que seja um momento precioso na presença de Deos, Abra os seus ouvidos espirituais para que compreenda a riqueza da palavra de Deus. Lembrando sempre que é um pedido nosso aí a cada sábado, você que estiver entrando agora na sala de estudo, cumprimente aí a todos com o Pai seja contigo, com o Pai seja convosco, coloca aí a sua saudação, pois estamos aí online congregando, mas ao mesmo tempo espiritualmente também congregando o corpo de Cristo. Então saudemos uns aos outros, com a paz seja contigo, com a paz seja convosco, coloca a sua saudação aí no grupo, aí nesse momento. Nós estaremos cantando uma canção hoje, para nós estarmos iniciando e louvando a Deus. Após essa canção nós estaremos fazendo então uma oração e dando sequência ao estudo dessa manhã. É uma canção conhecida da Igreja de Deus, que fala sempre muito ao nosso coração. Então, se você tiver a oportunidade de fechar os seus olhos, de meditar, de louvar a Deus, porque Ele é o merecedor. Ouvindo as aves cantar, as ondas gritar, nem angústia e nem dor puderam afastar-te do meu coração. Meus passos são como as ondas do mar que não podem andar sem ti.
tribulação, nem angústia e nem dor puderam afastar-te do meu coração. Que nada, nem ninguém, nem força alguma possa nos afastar da presença de Deus. Possamos então estar levando o nosso pensamento em oração diante de Deus neste momento. Convido a você a estar fechando seus olhos neste momento e juntamente com a Fabiana nós estaremos então levando essa oração diante do nosso Deus. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus criador, aquele que nos ama ao ponto de entregar por nós seu único Filho, a Ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Que toda a terra te louve, que toda a terra se prostre na beleza da Tua santidade, Senhor, pois Tu és um Deus maravilhoso. Tu és o Deus que faz o nosso coração pulsar dentro de nós a cada dia, Senhor, a cada amanhecer, renovando sobre nós o fôlego de vida, que nos agrada e nos alegra com os Teus mandamentos, Senhor, nos permitindo, Senhor, separar o sábado, esse dia tão especial, para buscarmos com mais intensidade a Tua presença, Senhor. Obrigada por esse estudo, obrigada pelo privilégio de termos a Tua palavra, inspiração divina para nós. Obrigada, Senhor, e que esse estudo, Senhor, seja uma bênção na vida de todos aqueles que estiverem ouvindo. A começar em nós, ó Deus, fala conosco, nos usa, Senhor, nesse momento e fala com os nossos irmãos espalhados, Senhor, em todos os lugares, Senhor, desse Brasil e quem sabe fora dele também. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus que está presente com cada um, Senhor, em cada localidade. O Senhor fala, o Senhor derrama o Teu Espírito, Senhor. Por isso pedimos, nos enche da Tua presença nessa manhã, ó Deus. Nos ensina, nos corrige, nos molda, mas principalmente, ó Deus, não retire de nós o Teu Santo Espírito, porque só assim, ó Deus, poderemos Te agradar. E esse é o maior desejo do nosso coração. Assim entregamos a Ti essa oração e os nossos pedidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, convido a você a estar participando no estudo dessa manhã. Nós estaremos dando sequência aos estudos desta lição, que tem aí como tema principal o alimento sólido. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem aí como um título, vamos dizer assim, muito simples, mas de grande profundidade na espiritualidade. Vamos falar acerca da fé. Então, o título dessa manhã é A Fé. Mas como que tem sido a sua caminhada de fé, a sua vida de fé? A Bíblia fala que o justo, ele viverá pela fé. E como a gente fosse falar de uma outra forma, por exemplo, uma pessoa viverá pelo ar que ela respira, ou seja, o ar ele é essencial para que um ser vivo, né, venha ter vida. Quando falamos que o justo viverá pela fé, quer dizer que a fé é algo essencial na vida de um servo, de uma serva de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela move a mão de Deus. Então a fé é o elo principal, é o fundamento principal que nos liga a esse Deus, que não vemos, que não tocamos, mas acreditamos que Ele está presente agora e ao seu lado, aonde você estiver, que Ele está presente aqui conosco hoje e estará conosco presente ao nosso lado para sempre, se assim desejarmos andarmos na presença dele. Eu quero passar rapidamente aqui para a Fabiana, para que ela veja ali se nós temos alguma participação de algum dos irmãos aí, ou irmãs, no grupo da igreja, na timeline aí do Facebook também. Então, irmãos, quero já agradecer aqui a participação da irmã Genesi, da irmã Vera, da irmã Karen, da Maria Eduarda Brito, que está nos acompanhando. Também o José Alexandre, seja muito bem-vindo a essa sala de estudos. Também a irmã Cilei, a minha mãe, Rosângela, o irmão Arlito Miranda também, seja bem-vindo a essa sala de estudo. Que Deus venha falar ao seu coração, na sua mente.
É uma alegria receber vocês todos aqui hoje, diretamente da nossa casa, né? É muito bom ter a sua companhia aqui, estudando e meditando nas coisas de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 3. O capítulo todo, na verdade, de Hebreus, ele traz ali relatos, que eu posso dizer assim, que são histórias ali compiladas, fantásticas, de pessoas que foram antes de nós, que confiaram, que acreditaram em Deus e que viveram pela fé. Nós não vamos ler o capítulo todo nesse momento, apenas os 3 primeiros versos, então convido você a ter a Bíblia perto de você, a ter a Bíblia nas suas mãos, e abra a Bíblia em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Então diz assim, Hebreus 11, do 1 ao 3. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O escritor de Hebreus, ele dá aqui grande ênfase da necessidade de se viver pela fé. Que entendemos e cremos que Deus existe porque temos fé. Cremos que o mundo foi criado por Ele, o universo, através da fé. E depois ele começa a citar aqui, eu fiz uma marcação na minha Bíblia, e você pode acompanhar rapidamente. No capítulo 4 ele fala de Abel, no versículo 4, melhor dizendo, ele fala de Abel, no 5 de Enoque, no versículo 7 de Noé, no versículo 8 de Abraão, no versículo 22 de José, no versículo 23 de Moisés, no versículo 32 de Davi, e a partir dali ele começa a citar então ainda outras pessoas que padeceram, que sofreram pela fé. Eu sempre fico fazendo uma reflexão quando estou lendo esse texto, é que se o meu nome, né, seria digno de constar nessa relação. Se a forma que eu tenho vivido, se as experiências que eu tenho tido com Deus realmente me dá potencial, vamos assim dizer, né, de ter o meu nome nessa relação. E eu gostaria que você fizesse essa mesma pergunta para você. Será que a forma que eu tenho vivido, as experiências que eu tenho tido com Deus, as ações que eu tenho tomado, né, tem também sido um potencial para que o meu nome conste nessa lista de pessoas que vivem na confiança, que vivem na certeza, né, que Deus está com elas, de que Deus realmente tem um propósito, de que a sua vida realmente é guiada por Deus? Reflita sobre isso e vamos falar mais sobre isso nessa manhã. O tema de estudo dessa manhã é a fé. O verso inicial nós já lemos então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. Vamos então para a introdução do estudo. Lembrando que você que tem esta revista, você pode estar abrindo na página 38 e a lição de número 11, tá bom? Você que deseja ter essa lição também, você pode estar entrando em contato conosco através do Facebook mesmo, e sem custo algum nós estaremos encaminhando essa revista até para você, para que você tenha a sua vida também edificada, abençoada, e esteja estudando e aprendendo da palavra de Deus. Introdução do estudo, por favor, Fabiana. Então, a introdução diz o seguinte: a fé é o reconhecimento de realidades invisíveis. É a confiança no testemunho e fidelidade de alguém. A fé é a resposta do homem ao atributo divino da verdade. Alguém pode crer em Deus porque ele é confiável. Alguém pode ter fé porque Deus é fiel. Alguém pode acreditar em Deus porque Ele é a própria verdade. Como não confiar nesse Deus? Como não... Quando olhamos para a natureza, né? Quando olhamos para a perfeição do universo, nós podemos ver de maneira tão clara as mãos de um Criador tão maravilhoso, né? Que fez tudo por amor a nós. A pergunta 1
ela tem como reflexão: é necessário ver para crer? O que você acha? É necessário ver para crer? Não, como cristã eu posso dizer que não, nós não vemos a Deus, mas nós acreditamos que Ele existe. Há coisas que nessa vida que realmente é importante que nós temos a visão disso. Mas o que nós, por exemplo, que nem agora mesmo, eu vou pedir para a Mariana, que está me auxiliando aqui, colocar aquele relógio da parede mais ali para que eu possa me acompanhar, né, para a gente não extrapolar muito do tempo. Então, apenas um exemplo que eu preciso ver o relógio, né, para que isso possa ser útil para mim. Mas quando se falamos de fé, na verdade, fisicamente, nós não vemos aquilo que esperamos. Mas espiritualmente, no coração, no sentimento, nós acreditamos que iremos alcançar. Acreditamos que Deus é conosco, que Deus existe. Então, o que esses textos de aos 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos fala? Abra a sua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, perdão, segunda carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso, ainda aí nessa página, no capítulo 4, o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Então, Paulo falando que nós andamos por fé e não por vista. Claro que ele não está falando aqui do homem físico, da matéria, né? Vamos supor que se nós fecharmos os olhos e sairmos numa rua, possivelmente nós iremos cair num buraco, iremos tropeçar numa pedra, talvez tropicamos com alguma pessoa, ou algo mais grave irá acontecer, porque dependemos da visão, do tato, dos sentidos, né, para estar nos locomovendo de forma segura. Então, claro que Paulo não está falando aqui do homem físico, mas do homem espiritual. Daquele que não depende dos seus sentidos. Mas no mundo espiritual nós não dependemos da visão, não dependemos do tato, não dependemos do olfato, não dependemos da audição. Espiritualmente, o que nos leva a evoluir, a transitar, a viver o espiritual é a fé que nós temos. É a fé que nos proporciona a visão, é a fé que nos proporciona a audição, é a fé que nos traz confiança. Então Paulo está falando que andamos por fé e não por vista. Isso é espiritual. Paulo está dizendo no capítulo 4, no versículo 18, porque as coisas que se veem, aquilo que é físico, aquilo que está presente hoje neste mundo, as coisas que se veem com os olhos carnais, essas são passageiras. Mas as coisas que se observam pela fé, com os olhos espirituais, essas são eternas. É por isso que a palavra fala que aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, no seu intelecto, na sua mente, é aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que esperam, que confiam nele, que andam conforme o seu querer, que andam conforme o seu propósito. Então a pergunta inicial foi: é necessário ver para crer? De maneira alguma, né? Eu acho que Paulo foi muito feliz aqui naquilo que ele colocou em 2 Coríntios 4,18, dizendo que aquilo que a gente vê é consumido pelo tempo, né? Enquanto estamos nessa carne, né, vivendo o aqui, o agora, o tempo ele é o Senhor, ele é aquele que dita, né? Muitas vezes o
o relógio, e quando nós cremos em coisas espirituais, não estamos presos ao tempo, não estamos presos no aqui e no agora. Por isso que Jesus disse, né? Juntai tesouros no céu, porque lá nem o ladrão, nem a ferrugem, né? nem coisa alguma está presa ao tempo. A fé não depende da visão física. Ela reconhece a existência de realidades que não podem ser vistas. Então, o próprio apóstolo Paulo, como também o escritor de Hebreus, que nós lemos aí no capítulo 11, versículo 1, 2 e 3, traz para nós essa referência de que sim, não é necessário ver para crer. Não com os olhos físicos, com os olhos carnais, mas pelos olhos da fé. E como que estão os seus olhos da fé? Quando nossos olhos carnais não estão, digamos, 100%, nós usamos óculos, alguns precisam do óculos, outros precisam de vez em quando de um colírio, de um lubrificante para os olhos, alguns talvez passaram por alguma cirurgia, para que isso que é tão necessário, tão importante, que é a visão para a nossa vida, para que nós tenhamos, digamos assim, um conforto em nossa vida, porque é isso, na verdade, que a visão nos proporciona, torna mais fácil a vida para nós. Assim como cuidamos da nossa visão física, é muito importante que você cuide também da sua visão espiritual. E hoje nós estaremos aí olhando, através da palavra de Deus, qual que é esse tratamento, como entender isso, para que a nossa fé esteja firmada e a nossa visão espiritual venha a ser uma visão ampla, ao ponto de alcançar as promessas e as vontades de Deus para a nossa vida. E isso aqui em João, o capítulo 20, versículo 29, tem a própria palavra de Jesus dizendo assim, ó: disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, quer dizer que nós podemos dizer que somos bem-aventurados, né? Nós não vimos o Senhor Jesus quando esteve aqui na Terra, né? Talvez não tivemos tantas experiências como homens da Bíblia, né? O próprio Paulo, que Jesus ali, quando ele caiu, teve aquela visão, o próprio Jesus falou com ele, mas nós somos a geração dos que não viram e pela fé cremos. Amém. Vamos então para a pergunta de número 2, seguindo aí no estudo dessa manhã. Ter fé é viver o invisível? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Embora a Bíblia coloque fé e vista em contraste, ela também usa a visão como uma ilustração de fé. Um sinônimo bíblico para crendo é olhando. Os homens dizem ver é crer, e a Bíblia diz crer é ver. Sobre Moisés está escrito: pela fé deixou o Egito, como vendo o invisível. Hebreus 11, 27. A serpente de metal no deserto é uma figura de Cristo na cruz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, eu quero dar uma pausa aqui para nós entendermos o seguinte. Quando o escritor de Hebreus fala que Moisés deixou o Egito pela fé, deixou o Egito como vendo o invisível, talvez algumas pessoas podem pensar, mas olha, eu sempre tive comigo que Moisés deixou o Egito porque Faraó iria matá-lo. Todos souberam daquela morte do egípcio, e Moisés então, temendo a Faraó, saiu fugido. Talvez esse seja um entendimento mais comum. Mas o que o escritor de Hebreus fala é que Moisés deixou o Egito pela fé, né, como crendo no invisível. Então vamos pensar um pouco em relação a isso. Veja, Moisés ele sai do Egito, fugido, e ele passa então a andar pelo deserto. Quais são as chances de uma pessoa sozinha sobreviver no deserto? Quase nenhuma. Quais eram as chances, talvez possibilidade, de Faraó, então, quando souber, olha, aquele homem fugiu, mande os soldados atrás dele, com carros, cavalos, como justamente aconteceu
Né? Depois ali de 40 anos, quando aquele povo saiu do Egito, Moisés com todo aquele povo, Faraó mandou os cavalos, os cavaleiros atrás das pessoas. Então, com Moisés, nessa ocasião, ele se ensai, reconhece o seu erro, tem medo de ser preso ou escravo ou morto por Faraó naquela ocasião, pelo erro que ele tinha cometido. Mas a fé o levou a caminhar por aquele deserto, acreditando que ele sobreviveria, que ele chegaria a um lugar seguro. Então, a fé o direcionou até aquele local, onde ele conheceu Jetro, conheceu as suas filhas, e ali constituiu uma família, até que um determinado dia ele subiu ao monte e Deus fala com ele. Então, entendemos que o escritor de Hebreus de maneira alguma estava se equivocando, ou ignorando o medo que Moisés sentiu, por isso o medo fez ele sair do Egito. E é esse que é o contraste, porque como pessoas, há ocasiões que nós iremos ter medo. Como pessoas, há ocasiões que nós iremos temer. Só que este medo não pode ser maior do que a fé que temos no Deus que nós servimos. Então, por isso que podemos afirmar, assim como o escritor de Hebreus, que pela fé Moisés deixou o Egito. A Bíblia fala ainda que ele não usurpou em querer uma posição no Egito. Não desejou ter uma posição no Egito. Mas rejeitando tudo, como peregrino, andou sobre a terra, sobre o deserto, até que Deus viesse cumprir a promessa, os planos dele na vida de Moisés. Quando a Bíblia fala, aqui depois lá na frente, quando o povo já estava ali no deserto, quando o povo já tinha recebido os mandamentos de Deus e agora passam a desobedecer a Deus, isso aqui é muito importante. Porque obedecemos também a palavra de Deus, obedecemos os mandamentos de Deus por fé. Acreditamos que foi Deus que falou por fé. Acreditamos que isso é bom para nossas vidas por fé. E aquelas pessoas não tiveram fé, não tiveram confiança em estar obedecendo a palavra e os mandamentos de Deus, e Deus então falando, olha, eu estarei castigando elas para que elas aprendam a me temer, a me servir com temor. Então a Bíblia fala que serpentes saíram, e as serpentes picavam o povo. Então, Moisés clamando a Deus, Deus falou para Moisés, tudo bem, Moisés, levanta então uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze, ele será curado do veneno da serpente, da ferida que a serpente fez. Então, isso também era uma figura de algo que se acontecia naquele momento que era transitório. Eu lembro que nós falamos no início, na verdade Paulo falou, quando nós lemos ali 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Amém. Naquele momento, quando as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, naquele momento, aquele olhar, a serpente era físico, foi ali colocada diante deles. Quando olhavam para ela, eles eram curados. Mas o que Jesus fala para Nicodemos, lá no capítulo 3, no versículo 14 de João, é que aquilo foi transitório. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a obra, o período daquela serpente lá no deserto, que significava justamente o sacrifício de Cristo, que significava o olhar do pecador para Cristo. Aquilo que era transitório depois se torna eterno, porque Cristo morreu uma vez só pelos nossos pecados. Mas ainda hoje, aqueles que espiritualmente olham para Ele, olham não para a cruz, mas olham para o Salvador que morreu na cruz, espiritualmente, olhando a Ele, para Ele, recebe ainda
a cura para os seus sofrimentos, a cura para a solução para os seus problemas, mas principalmente a salvação que vem através dele. Seguindo ali o comentário, por favor, Fabiana, então. As serpentes representam pecado e morte. O poste tipifica a cruz. A serpente de metal figura Cristo que carregou os nossos pecados. Olhar para a serpente de metal tipificava o pecador olhando em fé para o Cristo crucificado. Por isso, o escritor de Hebreus desafia os crentes a olharem para Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está aí nos acompanhando nesse estudo. Deus te convida e faz um chamado para você viver, não pelas coisas que se veem, mas pelas coisas que se esperam, para viver uma vida de fé. Né? Quando Deus fez uma convocação, tinha um propósito na vida de Moisés, ele esperava que Moisés desse um passo de fé. Né? Se a gente pensar, a vida de Moisés não estava confortável? Tinha ali sua esposa, tinha os seus filhos, tinha provavelmente o que comer, o que beber. Ele não precisava de modo algum ter saído daquela vida confortável, mas ele renunciou pela fé para viver segundo os propósitos de Deus. Né? Quando a gente olha para Maria, Maria também estava com o seu casamento marcado, né? Pela fé, aceitou propósitos dificílimos. Então, o convite que Deus faz hoje para mim, para ele, para você está disposto a viver pela fé? Você está disposto a fazer renúncias na sua vida para que Deus viva em você e através de você? Esse é o convite que Deus faz por essa manhã. Né? Viva pela fé e não por aquilo que pode ser visto. Porque a nossa esperança não está aqui nas coisas terrenas, mas está na volta do Senhor Jesus, em que Ele dará recompensa a cada um segundo as suas obras. Nós estaremos indo já para a pergunta de número 3. E após essa pergunta de número 3... nós estaremos novamente retomando ali o contato ali no Facebook para vermos ali a sua opinião, para vermos ali o seu comentário. Então coloque neste momento a sua opinião, o seu comentário sobre o tema dessa manhã. Talvez relate alguma experiência de fé que você tem vivido ou viveu com Deus, um momento na sua vida onde a fé fez toda a diferença. Compartilhe conosco isso, para que nós, como igreja, possamos ter também a nossa fé edificada pelo testemunho daquilo que Deus tem feito ou fez na sua vida. Pergunta de número 3. Tem a fé relação com o intelecto, sensibilidade e vontade humana? A fé está relacionada com 3 funções da mente humana, que são o intelecto, a sensibilidade e a vontade. Intelecto é a habilidade do homem de pensar. Sensibilidade, a habilidade de sentir. Vontade é a habilidade de escolher. Em relação ao intelecto, a fé é crer. Em relação à sensibilidade, a fé é convicção. Em relação à vontade, a fé é a confiança. É interessante a forma que o escritor coloca a explicação sobre a fé, porque assim, se tem fé, e a gente fala que tudo que nós fazemos enquanto temos vida. Então, nós dotados de capacidade, dotados de competências, as habilidades que Deus nos deu, ou seja, como pessoas normais, nós temos essa capacidade de pensar, temos a capacidade de sentir e temos a capacidade, que é o livre-arbítrio que Deus nos dá, de tomarmos as nossas decisões. Então, o escritor coloca aqui que a fé está ligada a algo em nossa mente, algo em nós, e que isso tem a ver com o nosso intelecto, ou seja, a capacidade de pensar. Isso tem a ver com a nossa sensibilidade, a capacidade de sentir. E tem a ver ainda com a vontade humana, a capacidade de tomar decisão. Deixa eu dar um exemplo sobre isso daqui, quando ele coloca que em relação ao intelecto, a fé é crer. Quando se entende alguma coisa, se crê. Em relação à sensibilidade, a fé é a convicção.
em relação à vontade, à fé e à confiança. Imagine o seguinte, que você tem talvez um capital, tem um dinheiro. Tem um dinheiro que, com teu esforço, é o fruto do seu trabalho, e você tem talvez projetado um sonho, um projeto, talvez de conquistar uma casa, um veículo, fazer uma viagem, mas você neste momento ainda tem pouco dinheiro. E daí você ouve falar que existe talvez alguma linha de investimento para que você possa aplicar esse dinheiro. Então talvez você procure uma instituição financeira ou alguma pessoa que trabalhe com o dinheiro, que trabalhe com negócios. E na conversa que você tiver com essa pessoa, você vai estar, você que não sabe trabalhar com o dinheiro, não entende sobre as taxas de juros, sobre os rendimentos. Uma pessoa talvez vai sentar com você, talvez o gerente de um banco, e vai explicar para você, olha, nós temos aqui uma linha de investimento, e você pode estar aplicando tantos por cento do teu capital, do seu dinheiro nessa linha. Ela tem um risco menor, porém o rendimento também pode ser menor. Existe essa outra linha que você pode estar aplicando, o risco, ou seja, de você perder dinheiro, ele é maior, mas também o rendimento vai ser maior. Então ele vai explicar para você. Você vai agora, neste momento, o intelecto, ou seja, vai adquirir conhecimento sobre aquilo, para que você chegue ao propósito que você deseja. Digamos que você pegue aquela proposta, talvez ele mande pelo teu WhatsApp, ou leve um papel para sua casa, e depois em casa você vai sentar novamente, talvez conversar com uma pessoa da sua família, o marido talvez com a esposa, olha, eu tenho essa proposta do banco, essa proposta do gerente, o que você acha? E às vezes a mulher vai falar bem assim, olha, eu estou sentindo no meu coração que é para você fazer isso. Mas estou sentindo que nós devemos tomar essa decisão. E talvez de uma forma coerente o servo de Deus vai falar assim, vamos então orar para que Deus realmente venha falar ao nosso coração, e talvez alguns dias depois, o marido também fala, esposa, eu também estou sentindo que é para nós fazermos isso. Então, chega agora o momento da vontade, que é o momento da decisão. Talvez ambos vão até o banco e falam, olha, depois que nós pensamos, nós fizemos uma oração, sentimos no nosso interior, ou seja, vamos dizer, no nosso coração, e iremos confiar, agora vem a confiança, em estar aplicando o nosso dinheiro nesse banco, nessa instituição, para que possamos alcançar o propósito. Lembrando que o dinheiro, o rendimento, a aplicação, não é o propósito principal. O propósito principal, talvez daquele casal, seja uma casa, um carro ou uma viagem, eu não sei. Mas eles ouviram, eles acreditaram, eles sentiram e eles confiaram. Então é por isso que a pergunta 3 fala que a fé tem relação com o nosso intelecto, aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos e a decisão que nós tomamos. Não adianta eu entender e não tomar uma atitude. A gente vai ver um pouco mais sobre isso logo adiante. Não adianta eu sentir e também não tomar uma atitude. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso adiante. Mas agora chegou a sua vez de você participar. Temos aí participação, Fabiana? Temos sim. A irmã Rosângela, minha mãe, deseja a todos um feliz sábado. A irmã Mariane Mainardes, lá de Ponta Grossa, está dizendo também, paz seja convosco, irmãos. Um feliz sábado a todos. Muito obrigada, irmã Mari. Um beijo carinhoso para você. Também a irmã Vitória Brito diz assim, paz seja convosco. Estamos acompanhando ela e a irmã Evelyn. Um beijo, um abraço para vocês, queridas irmãs. Também a irmã Edineia, ela diz assim, paz seja convosco, um feliz sábado, muito obrigada. A irmã Edith, que saudades, irmã Edith, receba o nosso abraço, que Deus abençoe sua vida, muito bom ter a sua companhia aqui nesse estudo.
Temos também o irmão Arlito também estava desejando a todos um feliz sábado, que a paz seja convosco. E irmãos, eu quero pedir desculpas, talvez eu não... algumas atualizações elas atrasam um pouco aqui o feed de notícias do Facebook. Então, às vezes, por não ficar atualizando, eu não sei quem entra, ou alguma mensagem pode ficar escondida e eu não observar. Mas desde já eu agradeço muito, né, a sua audiência, que Deus abençoe, fale o seu coração e com certeza Deus se alegra de você estar dedicando esse tempo para ouvir e meditar nas coisas de Deus. Também agradecemos em nome de Jesus a participação de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Seguindo para a pergunta de número 4, então, como é crer pelo intelecto? Para ter fé, deve-se compreender aquilo em que acredita. A fé não é meramente olhar, ela é enxergar. O homem crê em Cristo somente depois que ele o conhece. Alguns homens fecham suas Bíblias e oram pedindo fé. Eles deveriam abrir suas Bíblias e permitir que Deus lhe dê a fé na medida em que meditam sobre sua palavra. Romanos 10:17. A fé intelectual apenas é incompleta. A crença deve produzir convicção, confiança e entrega. Se alguém tem uma grave enfermidade e crê que certo especialista pode curá-lo, ele estará exercendo o quê? A fé intelectual. No entanto, apenas a sua fé intelectual no especialista não curaria sua enfermidade. Somente depois que o paciente vai ao especialista pessoalmente e se entrega em suas mãos é que pode ser curado. A fé apenas intelectual, ela é morta. É engraçado que o irmão Cleiton fez um comentário exatamente na lição passada, porque ele diz que não adianta de nada a gente ir ao médico se a gente não obedecer aquilo que o médico nos orientou, né? Comprar a medicação, tomar a medicação no horário, nas vezes prescritas pelo especialista. Então, isso requer o quê? Uma atitude. Não é apenas ir ao médico, não serve de nada. Tua vida vai torná-la igual era antes. Mas quando a gente acata, né, a orientação do médico, você terá os seus benefícios. A mesma coisa quando aceitamos a Cristo em nossa vida. Nós passamos a conhecê-lo, sabê-lo quem ele é. Mas isso deve provocar em nós o quê? Uma mudança de mente, uma mudança de vida, uma conversão. E o que é uma conversão? Eu estou dirigindo numa determinada estrada. A partir do momento que eu quero fazer uma conversão, eu quero mudar de rota, eu quero mudar aquele caminho. Eu estou seguindo para a direita, eu vou para a esquerda, ou o contrário. Então, quando aceitamos a Cristo em nossa vida, pela fé, não é apenas aceitar e pronto, é necessário que uma renovação, uma vida transformada pelo poder de Deus. Né? Isso vai transformar o quê? Fazer de nós pessoas melhores, né? De bom caráter, pessoas de confiança, né? Onde os outros vão olhar em nós e ver as características de Cristo em nós. Isso é ser verdadeiramente um cristão. Então a fé apenas pelo intelecto, ela não é suficiente. Nós hoje vivemos num mundo onde centenas de milhares de pessoas conhecem a história de Cristo. Sabem que Deus enviou seu Filho ao mundo, sabem que ele nasceu numa manjedoura, sabe da sua morte, da sua vida. Hoje muitas pessoas no mundo sabem da existência de Cristo, até mesmo pela questão da história, né? Pela questão que a história foi dividida. Né? Hoje nós estamos no ano de 2020 DC, ou seja, depois de Cristo. E esse calendário, que é o calendário gregoriano, é um calendário adotado praticamente no mundo todo, e ele traz justamente isso como referência, que um homem veio a este mundo, e a partir da existência dele, a história deste mundo, ela é relatada por aquilo que veio antes dele, né, o AC, o antes de Cristo, e por aquilo que veio depois dele, o DC, o depois de Cristo. Então, mesmo por essa referência, né, o mundo já sabe que Cristo existe. Então, pelo intelecto, é muito difícil, né, alguém negar, alguém dizer que nunca ouviu falar que existe um Cristo.
Mas quantos têm entregado a sua vida a Ele? Quantos têm confiado as suas vidas? Têm confiado nele realmente ao ponto de abrir mão, né, dos seus desejos, das suas vontades, e estar submisso à vontade dele? A viver realmente ao lado dele. A viver realmente como ele viveu. Então, quando nos aproximamos dele, passamos a conhecê-lo. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 10, o versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso é importante. Quando meditamos, quando ouvimos a palavra de Deus, isso nos fortalece. Isso nos edifica. E eu tenho experimentado fazer um exercício aí durante essas semanas. Os irmãos que são aqui da congregação, eu gostaria que a Fabiana deixasse já aberto em Tiago 2,17. Tá bom. E os irmãos que são da congregação aqui em Colombo, nós temos feito um exercício semanal que é a leitura da Bíblia. Esse plano aqui de leitura da Bíblia que os irmãos receberam. E nesse plano aqui, nós temos a oportunidade de, conforme os livros da Bíblia que nós vamos lendo, nós vamos marcando ali com um X, o capítulo que foi lido naquele dia, durante a semana, e assim a gente vai evoluindo nesse plano de leitura da Bíblia. E eu tenho feito um exercício bem interessante, e talvez alguns irmãos possam fazer isso também, vai ser uma experiência bem bacana. Nós temos mandado áudio lá no grupo ali da igreja, de irmãos e irmãs da igreja lendo esses capítulos. Então qual que é o exercício que eu faço? Eu abro lá, por exemplo, nessa semana nós fizemos a leitura da carta de Paulo aos Efésios. Eu abro lá a carta de Paulo aos Efésios, naquele capítulo ali do dia, fico escutando o áudio e acompanhando aquilo que está escrito na Bíblia. Então, é muito interessante que parece que de forma dupla aquilo fica gravado na minha mente. Ou seja, de uma maneira simples, esse versículo fazendo todo sentido. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso é muito importante quando lemos, quando meditamos e quando também anunciamos. Porque a fé também depende do intelecto, ela não é completa apenas pelo intelecto, mas ela depende daquilo que se ouve, né? Veja, se você está passando no exemplo que foi dado do médico, e você tem um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, precisa de um tratamento e você não conhece um bom médico, muitas vezes você vai procurar um médico que alguém te indicou. Um médico que alguém falou, olha, eu fui nesse médico, nesse doutor, nesse hospital, eles me atenderam bem, o médico foi atencioso, o médico passou a receita correta. Muitas vezes, talvez, você procure e já tenha uma certa confiança quando você chega nesse médico. Por quê? Porque alguém falou dele para você. Irmãos, é necessário que nós anunciemos a Cristo. Que nós testemunhemos de Cristo para as pessoas. Que nós venhamos falar desse Salvador para que as pessoas ouçam. E para com o seu intelecto também venham aprender, venham desejar, a procurar esse médico, a procurar este Salvador. E é por isso que Tiago também vai escrever que a fé é apenas pelo intelecto, apenas pelo entendimento. Se não houver uma ação, ela também vai ser morta em si mesma. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17 ao versículo 19. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então os demônios também, eles têm fé, eles acreditam que Deus existe, mas de certa forma eles
operam as obras de Deus? De maneira alguma. Por isso que Tiago está falando, a fé sem obras, ela é morta. Assim é a nossa vida, se não existe uma transformação diária, e eu posso dizer que hoje existe o quê? Tantas pessoas que muitas vezes se dizem cristãos, mas que dão mau testemunho, né? Que não vivem conforme Cristo andou, que isso se torna o quê? Uma vergonha para o Evangelho. E muitos deixam de acreditar em Cristo, não defendendo essas pessoas que deixam de acreditar em Cristo por pessoas que agem de tal forma, mas nós precisamos ser o quê? Ser um exemplo vivo de Cristo aqui na Terra. Então, assim, a partir do momento que cremos, temos uma vida transformada, né? E somos um instrumento de Deus, um vaso de honra para a sua obra. Eu gostaria de... Ontem à noite nós estivemos visitando uns irmãos e nós meditamos ali sobre a leitura de Efésios ainda. Efésios capítulo 6, Paulo, até eu verifiquei aqui, mas a lição não vai trazer esse versículo. Efésios capítulo 6 diz o seguinte, versículo 16. Embraçando sempre, ou seja, pegando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E eu fiquei meditando nesse versículo, porque o inimigo, ele investe contra nós, né? Ou seja, ele tem os recursos que ele aplica para tirar o que? A nossa fé, destruir a nossa confiança, nos fazer tropeçar no caminho, tirar o foco do autor e consumador da nossa fé. Então a fé, ela serve como um escudo. Todas as vezes que o inimigo tentar levantar contra nós uma luta, nós teremos que ter a fé para lutar contra o inimigo. Então, se o inimigo se levantar tentando destruir a nossa fé, a fé será, na verdade, um escudo, aquilo que vai nos proteger, né? Numa guerra, um soldado sem um escudo é um soldado desprotegido. Ele estará muito mais suscetível, né, a ganhar uma lança, né, ganhar um tiro, a ser atingido de forma mortal. Então, meu irmão, fica firme na tua fé, estabeleça o teu escudo, porque sem o escudo é muito difícil sobreviver a essa guerra espiritual. Amém. Estamos falando então, pergunta 4, como é crer pelo intelecto? Que apenas crer, conhecer, saber não é o suficiente. É necessário se aproximar cada vez mais de Deus, acreditar na sua palavra, se aproximar cada vez mais de Cristo, viver como Ele viveu e agir, né, com fé, com convicção. Hebreus 13, 8, a Bíblia fala o seguinte, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. E é interessante pensar sobre isso. Claro que hoje Cristo está revestido de glória, está revestido de poder, mas eu penso que a sua mente, ela não mudou muito. Que a forma que Cristo pensava, o poder de Deus que agia nele enquanto ele presente nessa terra, e as coisas que ele falava, e olha que é muito sábio quando fala que aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Então, aquilo que Cristo estava falando era o que tinha dentro dele. E eu vi alguns momentos na Escritura, quando Cristo falou o seguinte, ó geração incrédula, por quanto tempo ainda estarei no meio de vós? O quanto ele ficava, às vezes, digamos assim, admirado com a falta de fé das pessoas. Lá quando os discípulos ali tentaram expulsar aquele demônio daquele jovem, não conseguiram. Lá quando os discípulos estavam apavorados ali no mar, ali, que o vento agitava o barco, que as ondas se levantavam. Foram ocasiões como essa, lá que Cristo ali admirado, olha como vocês têm pouca fé. Lá por quanto tempo ele estaria no meio de uma geração que tem tão pouca fé? Mas considerando que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu fico imaginando que hoje Cristo lá, ao lado do Pai, no céu, quando olha para essa terra, talvez ainda hoje, ele fale a mesma coisa. Quando olham as pessoas desse mundo desacreditarem, quando olham talvez os próprios servos, servas, filhos de Deus se desesperarem, né, no momento da dificuldade,
no momento das lutas, na perder a fé, perder a esperança, talvez ainda hoje, se Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ainda hoje, talvez ele pensa, ó geração de pouca fé, ó geração sem fé. E se admire com nossas atitudes. Irmãos, é necessário realmente embraçarmos esse escudo da fé, nos defendermos contra o inimigo, pois assim estaremos sendo aptos para uma batalha espiritual que não podemos ser passivos. O capítulo 6 de Efésios, mesmo a partir do versículo 10, traz muito bem isso, que vivemos uma batalha não contra a carne, não contra o sangue, mas é uma batalha espiritual. E não dá para ser passivo nessa batalha espiritual, porque se formos passivos espiritualmente, iremos morrer. Porque o nosso inimigo, ele é muito bem qualificado. O diabo, nosso adversário, ele é muito astuto. E a Bíblia fala que mesmo ele e seus demônios têm fé, que eles creem que Deus existe e estremecem por isso. Pergunta de número 5. Como é crer pelo sentimento? A convicção é a fé quando relacionada ao sentimento ou sensibilidade do homem. A convicção reconhece as verdades e promessas do Evangelho como sendo aplicáveis às necessidades imediatas do seu próprio coração. O crente não apenas acredita que Deus responde à oração, mas ele também tem a convicção em Deus de que ele responderá à sua oração. O cristão não somente crê que as promessas da ressurreição para a imortalidade são verdadeiras, como também tem a convicção que Cristo ressuscitará dos mortos para a imortalidade quando ele vier. Romanos 10, 9. A saber, se com a sua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então, crer com o sentimento é aquela convicção no coração. Pelo intelecto eu entendi que sou pecador. Pelo intelecto eu entendi que eu não sou merecedor da graça de Deus. Pelo intelecto eu entendi, eu criei que eu serei condenado se não aceitar o Salvador na minha vida. Pelo intelecto eu creio porque entendi que eu serei lançado no lago de fogo se viver em pecado. Mas pelo coração, uma vez que entendi pelo intelecto, pelo coração, agora eu creio que é necessário eu entregar a minha vida ao Senhor. É necessário eu me arrepender dos meus pecados. No coração eu me sinto arrependido. No coração eu sinto aquela aflição do desejo da conversão, do desejo de mudar as minhas ações e minha atitude. E por isso, com a boca eu confesso que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador da minha vida, que Ele morreu por mim com o seu sangue, Ele lavou os meus pecados. E creio que Ele assim ressuscitou entre os mortos e que um dia, junto dele, mas se assim eu morrer, eu também ressuscitarei para a vida eterna. E se estiver vivo, terei meu corpo transformado para a vida eterna. Então, crer com o sentimento é isso. É quando o coração se converte. É quando no coração se sente a presença de Deus. É quando no coração se sente o mover de Deus. É quando no mundo físico as coisas ainda continuam talvez dando errado, não acontecendo da forma que você gostaria, mas o coração está cheio de paz. O coração está cheio de esperança. Porque o coração se tornou a habitação de Deus. Eu estou lembrando aqui do discurso de Pedro, né? A fé, ela gera um sentimento, esse sentimento, né, traz a convicção. Lá em Atos 2, quando Pedro dá aquele discurso, ele tinha
tanta fé no coração, ele tinha tanta convicção daquilo que ele acreditava, num Cristo que era o Messias, que era o Salvador, que gerava transformação em vidas. E qual foi o resultado daquele discurso? 3.000 almas foram batizadas. Né? Qual que é a convicção que estamos tendo na palavra de Deus? Qual é a convicção que estamos tendo, né, nas escrituras, nas doutrinas, né, as doutrinas da Igreja de Deus, que cremos que são tão maravilhosas, que se adequam tanto à palavra de Deus, são tão maravilhosas. Então, assim, quando a gente tem essa convicção, quando a gente falar a outras pessoas a respeito desse evangelho, através desse Deus maravilhoso, com certeza isso vai gerar uma transformação na vida daqueles que ouvem, né? E nada mais, nada menos do que 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, através do discurso de Pedro. Amém. Nós estaremos indo agora já para a pergunta de número 6. E após essa pergunta aqui, eu gostaria de mais uma vez saber da sua participação. Eu fiz uma pergunta aqui no início. Qual experiência de fé você teve ou tem com Deus que você possa testemunhar nessa manhã? Mas será que Deus lhe concedeu uma cura? Lhe concedeu um livramento? Mas a fé foi importante em algum momento da sua vida? Como que você reconhece uma situação em que a fé foi essencial na sua caminhada? Compartilhe conosco nessa manhã sobre essa experiência, sobre isso. Não se envergonhe de falar das grandezas de Deus, daquilo que Deus fez na sua vida. Porque isso será para testemunho e para acrescentar a fé no coração de outras pessoas também. Pergunta de número 6. Como é crer pela vontade? A confiança é a fé quando relacionada à vontade do homem. Sem a confiança, a crença e a convicção não constituem uma fé que salva. A conversão incompleta resulta quando o homem tem conhecimento sobre Cristo e a Bíblia, mas não entrega sua vida a Cristo e não confia nele. Muitos convertidos se tornam apóstatas, porque sua fé estava limitada ao intelecto e às emoções. Isso, Mateus capítulo 13, versículo 20, versículo 21, Jesus vem falar da parábola do semeador, que saiu para semear a semente. E no versículo 20 e 21, ele traz ali uma situação, quando a semente ela não chega a encontrar profundidade no coração, que é a terra, representada nessa parábola. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e que a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, existem dois sentimentos que às vezes podem ser parecidos no coração humano, que é a paixão e que é o amor. Para alguns de nós que já experimentou, viveu talvez esses dois sentimentos, já aprendemos a diferenciá-los. O que é uma paixão e aquilo que é amor. Mas se costuma dizer que a paixão, muitas vezes, ela é intensa, ela é, digamos assim, aquecedora, é fervorosa, mas que ela é passageira. Que o amor, às vezes, ele é discreto, que o amor, às vezes, ele é imperceptível, mas que ele é sólido, ele é duradouro. Que a paixão, ela é uma emoção, e que o amor é uma convicção. Então são sentimentos diferentes. E o que Jesus está falando nessa parábola, quando ele fala da semente que caiu entre as pedras, são pessoas que recebem a palavra com alegria. Naquele primeiro momento estão alegres porque receberam uma bênção, uma cura, uma libertação, ou encontraram a palavra da verdade. Daí com alegria recebem a palavra.
se decidem pelo batismo, descem as águas. Mas conforme o tempo vai passando, aquela paixão, ela vai esfriando. E aquele desejo de ler a Bíblia já não existe mais. Aquele desejo de estar orando já não existe mais. Aquele desejo de estar na casa de oração já não existe mais. Aquele desejo de estar participando de um estudo bíblico já não existe mais. Aquele desejo de estar falando, anunciando das maravilhas que Deus fez na vida dele já não existe mais. E por quê? Porque era apenas uma paixão. Não era um amor verdadeiro. Mas quando amamos a Deus de verdade, amamos o Salvador Jesus Cristo de verdade, e quem vive, sente amor por alguém sabe o que é isso. A gente se preocupa, a gente se importa, a gente defende, a gente se coloca no lugar, a gente está disposto a tudo. A gente dá a nossa vida por isso. E se sente feliz e alegre por isso. Quando se ama de verdade, digamos que uma pessoa precise talvez de um órgão, de uma parte do seu corpo. Um pai, uma mãe que ama um filho, talvez o filho precise de um transplante. Qual o pai, qual a mãe que não vai falar talvez para um médico, doutor, se eu for compatível, o doutor pode tirar qualquer parte do meu corpo porque eu amo meu filho. Eu quero uma vida melhor para ele. Sabe, então quando se ama, a gente se coloca, a gente se importa, a gente abre mão dos nossos desejos, daquilo que consideramos importante para nós e colocamos aquilo que é importante para o outro. Quando se crê com a vontade, é essa atitude que Deus espera de nós. Que nós venhamos viver uma vida de um amor verdadeiro por Ele e pelo seu reino, e não de uma paixão passageira, que não produz fruto algum. Amém, amém. Essa palavra chegou a nós custando a vida de homens e mulheres, que no passado foram jogados a leões, que foram mortos a fio da espada por defender a palavra. Então, vai a nossa vida, nós empenhamos tudo por amor à palavra, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Nada que está escrito na Bíblia, nada fica ou se torna pesado, porque amamos, porque desejamos agradar a Deus com todo o coração, e nada é difícil demais. Talvez alguns falem assim, é muito difícil fazer isso por amor a Deus, é muito difícil guardar os mandamentos, é muito complicado para mim viver dessa forma, me abster de determinados alimentos, sabe? Mas quando a gente ama verdadeiramente a Deus, nada, irmãos, nada é difícil, porque é muito amor, é muita convicção, e o amor gera raízes profundas. Eu já compartilhei com alguns a experiência que nós tivemos aqui. Nós tínhamos uma goiabeira aqui na nossa lavanderia, e nós tivemos que tirar porque ela começou a crescer demais. E eu lembro que eu e ele pegamos alguns aparatos, algumas ferramentas, e tentamos tirar com o maior cuidado aquela goiabeira para que as suas raízes não fossem danificadas, mas as raízes já estavam tão profundas que foi muito difícil tirar aquela goiabeira dali. Algumas se perderam no caminho, mas foi muito difícil. Assim, quando nós estamos plantados na presença de Deus, Deus faz essa comparação de nós como árvores, como plantas, e quando estamos plantados assim com raízes profundas na presença de Deus, não é qualquer coisa que vai nos tirar da presença dele. Nós estaremos ali firmes na presença do Senhor. Posso ler as participações? Tem muitas participações aqui. Quero agradecer a minha vizinha, Marta, que está nos assistindo aqui. Estou muito feliz por você estar nesse momento conosco, meditando na palavra. A Marta e o Luiz são nossos vizinhos muito queridos aqui do condomínio onde a gente mora. Deixa eu lembrar de todos aqui. Temos também a Franciele Mainardes, que teve o pequeno Gael ontem, nasceu o bebezinho, já está nos acompanhando. Estamos muito felizes pela chegada do Gael, que Deus abençoe você e toda a sua família. Também temos o Samuel Ferreira, o neto da irmã Maria, sobrinho do irmão Daniel aqui da Igreja de Deus em Colombo. Um abraço para você, que Deus abençoe toda a sua família aí. A irmã Jocely Fátima, ela está mandando um paz seja convosco, que está nos assistindo, desejando um feliz sábado a todos. Um abraço, querida irmã, você é especial para nós.
Também o irmão Diego Mainardes está nos acompanhando. A irmã Cida Braga, que sempre está aqui participando dos estudos, ela diz assim: a paz de nosso Deus esteja com todos os irmãos e o nobre pastor. Muito obrigada, irmã. A irmã Vera Brito está nos assistindo. Louvamos a Deus também pela vida do Miguel, que ontem fez a cirurgia e está tudo bem, né? Pela fé, nós já acreditávamos na vitória e hoje ele já está em casa, está se recuperando. Glórias a Deus pela vida do Miguelzinho. A irmã Jéssica está nos acompanhando. E tem um irmão especial aqui, todos os irmãos são especiais, né? Mas tem um irmão que está nos assistindo lá de longe. O irmão Adailson. O irmão Adailson lá do Ceará. E sabe o que ele está nos dizendo aqui? Paz seja convosco, com o pastor, com a sua esposa. E pela fé estaremos abrindo uma congregação da igreja ali em Itapajé. Olha que notícia maravilhosa. Louvado seja Deus por isso, né? Que você tenha a inspiração de Pedro ao discursar sobre a palavra de Deus e que muitas vidas sejam alcançadas aí na cidade de Itapajé, no Ceará. Temos também aqui o irmão Adailson, ele continua aqui. Fé é acreditar em coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, independente daquilo que vemos ou ouvimos. É isso mesmo, é isso que a palavra de Deus nos diz. Tem também o comentário aqui da irmã Karen. Ela diz assim: a palavra de Deus é maravilhosa. Graças a Deus por um dia ter nos alcançado, mesmo não sendo merecedores. É verdade, é a graça de Deus, né? Não tínhamos merecedores. Quem somos nós para conhecer os segredos de Deus? Mas Ele nos deu a sua palavra. E por isso nós temos a chance e o privilégio de sermos filhos de Deus, né? E andar conforme a sua vontade. Temos também a irmã Mara, que está nos assistindo também, é a professora de piano da minha filha. Um beijo para você, Mara. A Ana Carla, lá de Piraí do Sul, também está nos assistindo. Eu acredito que as participações são essas por enquanto. Se eu não falei o nome de alguém, eu vou atualizar aqui e logo vai entrar a sua participação também. Tá bom? Logo mais voltamos com as participações. Amém. Em nome de Jesus, agradeço aí a todos que estão participando. Que Deus possa acrescentar fé no seu coração nessa manhã. A pergunta de número 7 fala: como deve ser a nossa confiança em Cristo? João capítulo 15, versículo 5, é uma referência para nós essa manhã. Quando Jesus ali falando, ele está dando já as últimas instruções aos seus apóstolos, seus discípulos, e nesse capítulo 15 ele fala coisas muito importantes que nós devemos observar. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que Cristo está falando aqui espiritualmente de uma vida de dependência. Veja que Jesus ele pega e fala assim: olha, os vossos pais, quando estiveram no deserto, eles recebiam o maná a cada dia. E eles comiam e voltavam a ter fome. E no outro dia eles vinham e buscavam por aquele maná. Quando eles tinham sede, eles buscavam ir até a fonte e em alguns momentos, de maneira maravilhosa, miraculosa, Deus fizera surgir água no meio do deserto, para que eles saciassem a sua sede. Mas o mestre também falou que ele é o pão vivo que desceu do céu, que aquele que se alimenta dele, que é a palavra, da sua palavra, não terá mais fome. Aquele que bebe da água, da fonte que vem dele, não terá mais sede. Ou seja, assim como aquelas pessoas lá no deserto, Deus queria que elas dependessem dele, para que recebesse de Deus o pão, recebesse de Deus a água. Deus estava assim, ensinando aquelas pessoas a confiar nele, viver na dependência dele. Cristo, quando fala, e João escreve aqui no capítulo 15, no versículo 5, Cristo está falando também de dependência. Que nós precisamos entender que temos uma dependência, porque quando estamos nele, ele é a videira verdadeira. E nós os ramos. Nós só podemos fazer alguma coisa
Só iremos realizar algo se estivermos nele, porque sem ele nada nós podemos fazer. E neste mesmo capítulo ele vai falar que aquele ramo que está nele e não produz fruto algum, este é lançado, este é cortado e lançado no fogo. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos, compreendermos isso, crer com o intelecto, acreditarmos no coração e realmente agir nesse sentido. Ao ponto de falar para Deus, Deus, me faz útil para o teu reino, me faz útil para a sua obra. Que eu possa ser uma pessoa que fale da sua palavra, que vive conforme a sua palavra, que esteja junto do próximo, se importando com o próximo, atendendo o próximo em suas necessidades. Que eu possa ser um ramo em ti, né? Que possa ser um ramo em Cristo, e que verdadeiramente eu venha produzir frutos que alegre o seu coração. Então, como deve ser a nossa confiança em Cristo? A confiança inclui dois pensamentos primários: entrega e apropriação. Como entrega, a confiança é o doar-se a Cristo, o Senhor. Como apropriação, a confiança é o receber a Cristo, o sacrifício em sua vida. Dessa forma, uma união vital é estabelecida entre o crente e Cristo. Amém. Nós estamos indo já para a pergunta de número 8. Essa lição aqui ela tem 9 perguntas, então estamos caminhando já para o final do estudo. Pergunta de número 8 se encontra aí no finalzinho da página 39. Como é confiar para entregar-se ao Senhor? A entrega marca a abdicação do eu, constitui uma declaração de dependência do Senhor. É um voto de fidelidade eterna a Ele. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. 1 Coríntios 6, 20 e o 7, 23. Vamos ler? Vamos sim. Então abra aí na sua casa a escritura em 1 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E o 7:23 diz assim, ó: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, sabe qual foi esse preço? Foi pago por você? Qual foi esse preço, Fabiana, que foi pago por nós? A morte de um homem inocente. A morte do homem inocente. O sangue dele é o resgate. É o nosso resgate. O sangue de Cristo, o sangue precioso desse justo. Irmãos, assim é o que nós entendemos quando compreendemos Romanos, capítulo 6, versículo 20, quando fala que fomos comprados por um alto preço. É que nós temos muito valor para Deus. Entenda, você tem muito valor para Deus. Às vezes, talvez lá, você mesmo talvez se julga como pequeno, inferior, sem qualidade. Talvez lá no interior, talvez você se julga menos sábio, ou menos inteligente, menos qualificado. Talvez menos bonito, não sei. Talvez se julgue insignificante. Talvez lá no interior você se reprime, se constrange, se deprime. Mas saiba que para Deus você tem um imenso valor. Para Deus você tem um valor extraordinário. E é por isso que Paulo declara que você foi comprado por um alto preço. Vejam o quão importante isso, porque se recebemos a salvação de graça e pela graça, é porque antes foi pago um preço muito alto. Então não despreze, não se despreze. Coloque diante de Deus os seus anseios, as suas necessidades, porque Ele tem cuidado de vós. Coloque as suas petições diante dEle. Coloque diante dEle a maneira que você se sente. Faça uma oração de fé e você vai se sentir amado, abraçado, protegido, amparado por esse Deus. Porque para Ele você tem um valor inestimável. Você tem muito valor, você é precioso
e você é preciosa para Ele. Então, como confiar para entregar-se? Entregar-se é abrir mão realmente, é acreditar 100%. Veja que quando alguém vai passar por uma cirurgia, ontem nós tivemos essa experiência de estarmos todos orando pela vida do pequeno Miguel, que passou ali por uma cirurgia, e graças a Deus ocorreu tudo bem nessa cirurgia, mas quando os pais ali do Miguel entregaram a vida do Miguel àqueles médicos, eles estavam confiando naquela equipe. Eles estavam, o Miguel ali desacordado pela anestesia, tudo aquilo que aconteceu foi uma questão de confiança. Confiança naqueles médicos, confiança na oração da igreja, confiança na oração das pessoas, confiança em Deus, que Deus estaria no controle. Isso é tão importante. Irmãos, a Bíblia fala, eu sei que você conhece esse versículo, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ontem eu estava pensando sobre esse versículo e trazendo um pouco para a responsabilidade. Quando alguém pede oração para você, sabe quando alguém pede oração para você? Irmão, ora por mim, pela minha vida, pela minha família. Irmã, ora por mim, pela minha vida, pela minha família. Sabe qual que é essa reflexão, essa responsabilidade? Se essa pessoa está pedindo oração a você, é porque de alguma forma ela confia que você irá orar. É porque de alguma forma ela confia que Deus ouve a sua oração. É porque de alguma forma ela reconhece que você é um justo. Então que viva de modo que você verdadeiramente seja justificado em Deus para que as suas orações venham a ser ouvidas. Para que pessoas possam testemunhar. Graças a Deus, Deus ouviu as orações da igreja, Deus ouviu a oração dos irmãos. Aí eu alcancei a bênção, alcancei a graça, porque eu decidi acreditar em Deus e na oração da igreja. Pergunta de número 9, indo já para o final da lição, vira a sua página ali. Como é confiar para apropriar-se? Na conversão, o pecador reconhece Jesus como seu sacrifício, substituto e salvador. Pela confiança em Cristo, o crente atinge e aceita as dádivas da salvação de Deus. Desse modo, ele reclama como seus todos os benefícios espirituais efetivados pelo sacrifício de Cristo. O que Deus tem prometido, ele aceita como um fato. Ele reconhece que foi perdoado, justificado, reconciliado, redimido, santificado, adotado e recebedor de uma novidade de vida. Então, a partir do momento que aceitamos a Cristo, que temos fé, que nos apropriamos do nosso valor que temos em Deus, que pela nossa vida foi dado o derramamento de um sangue inocente, de um homem que era inocente, mas que derramou a sua vida por amor a nós. Nós podemos e temos a liberdade de viver em novidade de vida. Interessante, até a palavra que foi usada aqui, como é confiar para apropriar-se, mas infelizmente, desde aquele tempo bíblico, Paulo já falava que alguns pregam o evangelho por ganância. Paulo falava sobre isso. O evangelho da ganância é aquele evangelho que se prega, olha, você tem que se apropriar das bênçãos. Você deve dar uma quantia de oferta, ofertar algo que tenha valor, que seja verdadeiramente um sacrifício, e depois Deus é obrigado a te dar aquilo que você pede, e você deve se apropriar das bênçãos, ou seja, de um carro, de uma casa, coisa e tal, daquilo que você vai pedir para Deus em troca daquela oferta que você deu. Paulo já falava que alguns pregam o evangelho por ganância. Quando estamos colocando que nós temos o direito de se apropriar, não são das coisas materiais. Já lemos hoje mesmo, no início do estudo, 2 aos Coríntios, lá o capítulo 2, ali o versículo 18, perdão, o capítulo 4, o versículo 18 de 2 aos Coríntios, que
aquilo que se vê é passageiro. Que as coisas deste mundo são passageiras, mas aquilo que não vemos são eternas. Então, quando se fala em se apropriar, é se apropriar das bênçãos espirituais que recebemos através da morte de Cristo, que é o perdão pelos nossos pecados, a justificação por nossas falhas, os nossos erros, a reconciliação com este Deus, né? Nós sermos redimidos por Ele, sermos santificados nele, sermos adotados por Ele e sermos recebedores de viver uma novidade de vida. Então são essas bênçãos espirituais que Deus deseja que nós venhamos nos apropriar. E se for do desejo dele, conforme a nossa fé, conforme o nosso esforço, se for para termos também bênçãos materiais em nossa vida, Deus irá acrescentar, conforme o querer e vontade dele, não conforme o nosso querer. Uma coisa que eu tenho certeza é que Deus sempre deseja o melhor para os seus filhos. Amém. Vamos então para a conclusão do estudo dessa manhã. O que nos fala a conclusão lá, Fabiana? Nosso Senhor expressou dois pensamentos paralelos, mas a Deus tudo é possível, está lá em Mateus 19, 26. E tudo é possível ao que crê, conforme Marcos 9, 23. Em certo sentido, a fé é a mão que move a mão de Deus. Tudo é possível pela fé, porque a fé torna possível a obra de Deus na vida do crente. A fé provê o canal pelo qual as bênçãos do Evangelho podem fluir do coração de Deus para o coração dos pecadores. Então, a fé é essencial para a vida do cristão. Eu não sei como que nessa manhã está a sua fé. Eu não sei os detalhes da sua vida, mas Deus sabe. Eu creio que Deus sabe. Eu creio que Deus conhece as suas necessidades, que Deus conhece as suas dificuldades, que Deus conhece você muito melhor do que você mesmo, do que o seu marido, do que a sua esposa, do que os seus filhos, do que a sua mãe ou o seu pai. Que Deus te conhece por dentro, sabe como você é e daquilo que você precisa. E se você precisa de uma graça, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma mudança de vida, se você precisa que Deus faça algo realmente que é impossível na sua vida, se você deseja entregar sua vida a Ele, viver uma novidade de vida, não apenas crer pelo intelecto ou pelo sentimento, mas crer também pela atitude. Que possamos ter uma fé completa. Uma fé pelo intelecto, uma fé pelo sentimento e uma fé também pela vontade. Que possamos ter essa fé completa, pois é esse o desejo de Deus, que nós sejamos completos. E só podemos os completar através dele fazendo morada em nosso coração. Eu quero neste momento orar com você que acompanhou o estudo até este momento. Nós iremos fazer uma oração de fé diante do nosso Deus, colocando a sua vida diante do altar dele. E eu gostaria que durante essa oração, a Fabiana procurasse ali um outro louvor, porque a gente vai encerrar com um louvor hoje também. Após a oração, nós estaremos louvando a Deus. Pai Santo, Deus eterno, bendito, poderoso, maravilhoso Senhor. Com fé, Santo Deus, nos chegamos, Pai, diante, ó Pai querido, da Tua presença, colocando a vida, Santo Deus, de cada um dos irmãos e irmãs, ó Pai querido, que acompanharam este estudo, Pai, nessa manhã. O Senhor que conhece a necessidade, que conhece a vida de cada um, quero te pedir nesse momento, acrescenta no Senhor a fé. Que possamos, ó Pai querido, permanecer firmes, ó Pai, confiantes no Deus Todo-Poderoso que conhecemos através do ouvir, no Cristo, Santo Deus, o unigênito, o primogênito, o Messias, o Salvador, que conhecemos através do ouvir, que possamos ter, Senhor, ambos em nosso coração e com o sentimento também acreditar, e que possamos agir conforme a sua vontade. Pai, atende, Santo Deus, com a oração daquele que neste momento se arrepende dos pecados, que se arrepende, Santo Deus, dos caminhos errados,
Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, Senhor. Faz dele uma nova criatura. Abençoe, Santo Deus, aqueles que o Senhor tem colocado no coração sonhos espirituais, Pai. Amém. Ajuda, Santo Deus, essa pessoa a levar a sua palavra, a viver o seu evangelho, a viver uma novidade de vida. Ajuda, Santo Deus, aqueles que necessitam de uma graça, de um milagre, de uma cura física, Senhor. Retira todo mal, toda enfermidade, Senhor. Cura, Santo Deus, a cada vida com o seu poder, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, ó Pai querido, tem apresentado a sua palavra. Nós te agradecemos porque com o coração temos sentido e com a boca temos confessado que Jesus é o Senhor. Por isso, no nome santo dele, nós encerramos essa oração em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando aqui sobre fé e eu estava pensando aqui no exemplo da árvorezinha da goiabeira, né, com as suas raízes profundas, e pensando também na parábola do semeador, que Deus, ele deseja que nós tenhamos uma fé madura. E o que é uma fé madura? É uma fé que a gente não faz barganha com Deus. Senhor, que nem aquele filho mimado, eu quero porque eu quero isso. Na verdade, uma fé madura é mesmo quando a gente recebe o não de Deus, mesmo quando a gente muitas vezes não é atendido nas nossas petições. E tem uma música que diz o seguinte, né? E se o mar não se abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, porque amanhã vou acordar. Então, mesmo que muitas vezes, né, aquilo que tenhamos colocando a nossa esperança aqui nessa terra venha não dar certo, né? Talvez aquela pessoa que a gente tanto orou morreu, talvez aquele emprego que a gente sonhou tanto, né? A gente foi numa entrevista e não foi aprovado, né? Mesmo assim, nós vamos continuar acreditando e amando a Deus, porque a nossa esperança não está aqui. Amanhã a gente vai acordar. Amém. Eu quero agradecer, posso fazer os agradecimentos aqui? Tenho mais participações? O meu sogro e a minha sogra, lá de Pontal do Paraná, que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria, né, ter compartilhado desse estudo na companhia de vocês aí. A irmã Ivanir também está dizendo aqui, Pai seja convosco, um feliz sábado a todos. E a minha irmã colocou aqui um testemunho, né? Todos sabem que estamos passando por momentos muito difíceis aqui na Terra, né? Que tem uma doença que para alguns não faz nada, para outros custa a vida. E isso a gente acaba nunca sabendo quem vai ser o próximo, essa é a verdade. A gente, né, tem nossos compromissos, precisamos sair de casa por diversos motivos e temos que estar preparados diante de Deus, porque realmente não sabemos o dia de amanhã. Mas a minha irmã, ela foi diagnosticada com a Covid logo quando começou, né? Isso foi lá em março. E ela sofreu muito, ela teve 18 dias de febre. E naquela época ainda as pessoas não sabiam muito como lidar. Ela chegava no hospital e até os médicos tinham medo de ficar perto dela, as enfermeiras tinham medo de atendê-la. E para nós, como família, sem poder vê-la, sem poder estar cuidando dela, foi algo muito triste mesmo. Colocamos a nossa fé em ação, sabendo que Deus poderia dizer sim ou não para nós e que Ele continuaria sendo Deus, apesar da resposta dele. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, operou na vida da minha irmã e hoje ela está ali cuidando do nosso celular para nós. Então, é motivo de muita gratidão porque Deus renovou sobre ela a oportunidade da vida, né? Sabemos que muitos, né, têm recebido essa dádiva de Deus, têm passado por essa doença, né, e têm sobrevivido. Outros, infelizmente, acabam morrendo. Mas, como eu disse, a nossa esperança não está aqui no agora, a nossa esperança está quando Jesus voltar e iremos acordar. Mas ela quer deixar aqui o agradecimento dela, o testemunho dela, porque teve um dia que o médico falou assim, olha, se você não melhorar, como eu disse, ela passou 18 dias muito mal, se você não melhorar, no domingo você volta aqui no hospital que nós vamos te internar. E o médico falou que não sabia mais o que fazer com ela, porque o corpo dela não estava reagindo ao tratamento que estava sendo oferecido. E ela disse que naquele momento ela orou a Deus. Ela falou assim, Senhor, a minha vida pertence a Ti, que seja feita conforme a Tua vontade. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar. E ela voltou para casa e passou acho que mais uns 3 ou 4 dias, a febre cessou e ela está aqui para agradecer a Deus por essa bênção. E nós agradecemos muito a Deus pela vida dela.
Temos também aqui a irmã Ana Lúcia, a esposa do pastor Samuel, que também está nos acompanhando. Obrigada pela sua audiência, irmã, que Deus abençoe todos vocês aí da congregação de São José do Rio Preto. Vamos então, vou escolher aqui um louvor, fui pega de surpresa. Isso, enquanto a Fabiana escolhe o louvor ali, você que tem a revista, tem um exercício aí na página 40, é esse exercício aqui, ó, né, que está aí na página 40, e aí é para você estar encontrando alguns nomes, né, de personagens bíblicos que viveram pela fé, conforme Hebreus capítulo 11. Então, você depois pode estar fazendo isso, encontra ali o Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel e Davi. Tá? Na semana que vem nós estaremos então corrigindo esse exercício no início da aula da semana que vem. Vamos louvar a Deus então nesse momento e após esse louvor nós estaremos encerrando em nome de Jesus. Para que você nasceu? Eu nasci para adorar a Deus. Então, se você nasceu para adorar a Deus, cante conosco essa canção. Pra te adorar, foi que eu nasci. Pra te adorar, estou aqui pra te adorar. Foi que eu nasci pra te adorar. Estou aqui. Tu és o bálsamo que cura e que limpa. Vem sobre mim para curar. Tu és o bálsamo que cura e que limpa. Vem sobre mim para curar. Vem com tua unção, Senhor, toca em mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com essa bênção nós encerramos então essa sala de estudo bíblico desta manhã. Que a paz seja convosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós encerramos. Tenham todos um excelente sábado. Fique com Deus.